Boa noite, seja bem-vindo ao programa Você é Show. Hoje à noite falaremos de religião com o pastor Daniel e de política com o deputado Armando José. Chamamos para a entrevista o deputado Armando José. Boa noite. Estamos aqui hoje com o deputado Armando José. Estamos gravando no gabinete do deputado, na Assembleia Legislativa, aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E vamos falar sobre política. Ver o que acontece nessa política toda do Estado e do país também um pouco. O deputado deve conhecer muito bem. Então, para começar, quem é Armando José? Quem é o deputado Armando José? Pois é, Alexandre. Meu nome é Armando José Tavares Ferreira, sou carioca, 60 anos. Nós praticamos a política há 12, 14, 16 anos e viemos de uma família tradicional. Meu pai, minha mãe, quando estavam vivos ainda, nasci em Bom Sucesso, aqui perto, e de lá para cá houve um crescimento no esporte, houve um crescimento na cultura, entendeu? Atingindo 23 anos, já estava formado, praticamente formado em psicologia pela Universidade Gama Filho e exercendo as atividades como ser humano até então. Bom Sucesso tem dado bons frutos, porque num programa anterior estivemos na Fraice com o desembargador Liborne Sequeira, e ele, na hora que a gente fez uma pergunta, desembargador, diz um lugar, um destino, ele, Bom Sucesso. Seu time de futebol, ele, Bom Sucesso. Quer dizer que Bom Sucesso... Bom Sucesso, antigamente, era um bairro, um bairro que atraía muitas pessoas. Era um bairro tranquilo, calmo, com casas, entendeu? Pessoas se reuniam, eu me lembro, tem essa imagem até hoje na minha cabeça. A gente se reunia na rua, os vizinhos, para comemorar qualquer aniversário, qualquer festividade, blocos de carnaval, enfim. Bom Sucesso era um bairro tranquilo, era um bairro exclusivamente familiar, há 30, 40, 50 anos atrás, né? E de lá para cá vem no crescimento, como todo o estado do Rio de Janeiro, vem no crescimento constante, indústrias se instalando ali no bairro, como em outros bairros cariocas, e nesse crescimento talvez o progresso esteja atingido com sucesso. Aliás, quase todos os bairros da cidade não tem mais essa característica familiar, poucos bairros têm hoje. Algumas ruas de Bom Sucesso ainda têm essa característica familiar de se reunirem as pessoas, de se juntarem para comemorar um aniversário de criança, de adulto, enfim, esse tipo de festividade. Tá ótimo. O senhor também, depois de formado, né? O senhor entrou para a igreja evangélica? Isso. Antes de entrar para a igreja, né, eu fiquei na psicologia 5 anos, onde exerci 5 anos a clínica terapia, um consultório, e depois fiz psicologia industrial também no antigo BEG. Psicologia industrial? Psicologia industrial. E depois, antes de industrial, tinha um consultório onde me chamaram para ser sócio no Leblon, e estava pretendendo comprar um na Lagoa Rodrigo de Freitas. Mas exercia mesmo depois de formado, já era funcionário do Estado, do BEG, e depois Banerj, exercendo a carreira de psicólogo industrial, um departamento de psicologia do banco. E de lá para cá se aperfeiçoou muito, tanto no banco quanto a mim, até que me dediquei ao serviço religioso, também atuando dentro da psicologia, mas no serviço religioso, onde começamos aos 25 anos, 24, 25 anos, 25, né? E seguimos em frente. E o que levou o senhor à igreja? Bem, essa é uma história meio longa, um
uma história comprida, porque isso foi com a minha esposa, né? Eu trabalhava muito, eu trabalhava no banco e à noite ia para a clínica, à noite assim, à tardezinha, exercia as atividades profissionais na clínica e não tinha muito tempo. Aí houve um afastamento da minha família, né? Minha esposa Fátima está ouvindo isso, ela sabe. Aí minha esposa se sentiu muito acuada e foi buscar uma resposta em outros lugares até encontrar uma igreja evangélica. E na igreja evangélica ela encontrou onde nós nos firmamos de novo, começamos a caminhar juntos, entendeu? Já houve um interesse da minha parte pelas coisas que aconteceram comigo dentro da igreja evangélica. E de lá para cá, testemunhos grandes foram dados da minha parte, da parte dela, da transformação de vida, tanto de curas, de milagres de cura, quanto da vida financeira, a família, né? Minha família era perdida, tinha uma irmã que a gente não se dava. Enfim, tudo entrou nos eixos e hoje em dia nós estamos aqui, Alexandre. E o senhor seguiu, deu tanto certo, o senhor seguiu e até se formar, até ser pastor. Nós continuamos essa escala dentro da igreja evangélica, num trabalho, se não sabia direito como é que a coisa acontecia dentro da igreja e fui fazendo. Passa por algumas etapas dentro da igreja. Você começa como membro, qualquer igreja evangélica é assim, tá? Começa como membro, você vai a obreiro, depois você pode, dependendo da igreja, é um diácono, ou diácona, diaconisa, ou presbítero e até ser um auxiliar de pastor, foi o meu caso. Fui auxiliar de pastor e depois pastor. Segui em frente por um período de uns 20 anos nisso. E exercendo sempre a psicologia dentro da função de pastor. Aproveitou já o background do estudo e aplicou na religião. E o que levou depois disso à política? Pois é, essa é uma pergunta interessante que muitas pessoas falam. Dentro da igreja evangélica, agora nem tanto, mas antigamente, ela era muito perseguida pelos políticos. Por interesse dos políticos, os políticos só faziam o quê? Perseguições, para que a igreja precisasse de um político e viesse até ele para que fosse resolvido o caso. Aí a direção dessa igreja teve esse insight de colocar alguém na política e muitos foram, né? Poucos estão, mas muitos foram na política. Na época foram 6 e eu fui um dos chamados para ser político. Isso em 97, para as eleições de 98. Aí viemos para a política, onde exercemos o primeiro mandato de 98, 4 anos e tal, 2002, enfim. Até hoje nós estamos exercendo essa profissão, mas sem abandonar a igreja. Continuamos na política e sendo pastor. Bom, para explicar para o nosso público, a maioria sabe, outros não, o que faz um deputado? O deputado faz as leis, o deputado briga pela comunidade, já que nós estamos falando de uma TV comunitária. O deputado defende os interesses da comunidade. Isso é uma boa pergunta, Alexandre, muito inteligente. Um deputado é eleito pelo povo, pela população da cidade, do estado onde ele exerce a função de deputado, como funcionário público, mas eleito pela população. O que significa isso? Que alguns, não é o meu caso, tem um segmento dentro da população do estado de Rio de Janeiro, um segmento como religioso, o segmento evangélico, mas nós não exercemos, o deputado não exerce só para o segmento evangélico. Nós temos aqui muitas pessoas católicas nos procuram, pessoas que não têm religião, ateus, pessoas de outras religiões, de outras igrejas evangélicas, enfim, principalmente comunidade carente. Nós temos alguns projetos voltados exclusivamente, como por exemplo, comunidade carente e deficientes. São pessoas que não, agora até que está começando a ter algum acesso, mas nunca tiveram um acesso a um banco,
Como é que um deficiente, um cadeirante, vai entrar num banco? Hoje, relativamente é fácil. Não é fácil, mas em comparação a 10 anos atrás, 5 anos atrás, hoje em dia todo o mecanismo, todo um aparato político para facilitar a vida dos deficientes. E nós fizemos algumas leis facilitando. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós não nos voltamos exclusivamente para o Evangelho, não. Voltamos ao nosso mandato é para a população do Estado. Todo mundo que nos procura, hoje, né, nós saíram daqui 2 pessoas da comunidade do Juramento, pedindo que a casa, que a prefeitura ia fazer. Nós vamos estudar a situação dessas pessoas, porque eu não as conheço. Vieram exclusivamente para colocar. Nós vamos trabalhar em cima disso, vamos a quem de autoridade de direito for, prefeito, governador, secretário, a gente vai de direito para colocar essa situação, porque as pessoas carentes, você sabe, muitas delas só são procuradas em época de eleição. Nós não exercemos já o mandato para toda a população do Estado. Quer dizer, quando eu falo em comunidade, quer dizer, normalmente assim, o deputado é de Bom Sucesso, o deputado, o eleitorado dele se concentra em alguma parte. O senhor tem assim, alguma concentração fora os evangélicos? O senhor tem algum bairro assim que o senhor atua? Entendi. É que eles chamam aqui de curral eleitoral. Curral eleitoral. Nós temos assim algumas situações em alguns bairros, por exemplo, na Pavuna, nós colocamos água numa comunidade lá que há 17 anos, isso no mandato passado, 17 anos não vi água, apesar de ter caixa d'água em cima da comunidade. Há 17 anos não chegava água até as casas. Fizemos a interferência junto ao secretário, ao presidente da SEDAI, fizemos interferência aos secretários, ao governador, enfim. Hoje em dia essa comunidade, ali na Pavuna, é abastecida com água. Claro que eles foram organizados para isso. Vieram aqui nos conversar e não foi também de uma hora, de um dia para o outro. Levou um tempo isso, porque a SEDAI também faz sim, mas tem que verificar no local. E foi feito tudo dentro dos confortos. Hoje em dia a comunidade ali da Pavuna foi agraciada com uma caixa d'água que tem água e a população usa. O senhor falou em pessoas que buscam alguma ajuda, quer dizer, uma pessoa, os deputados assim em geral, eles atendem a qualquer pessoa, não importa a comunidade que for, qualquer pessoa pode entrar num gabinete de um deputado e pedir um auxílio, alguma ajuda. Isso é uma das funções de deputado, como você falou. É exercer a atividade de deputado em prol da população, né? Nós fazemos. É claro que nós temos uma consciência da coisa. Se, por exemplo, eu for numa área que eu souber que tem um deputado que é companheiro nosso daquela área, já atuante exatamente, na área, eu vou falar para essa pessoa: amigo, irmão, irmã, procure o deputado fulano, que ele é da área. Não com isso que impeça a gente de fazer, não. Mas por uma questão de ética, a gente canaliza as pessoas. Até por ele já estar na comunidade, Exato. ele já entenda das Exato. necessidades da Exato. comunidade, né? Exato. Fica mais fácil, né? Como, por exemplo, o Morro do Bumba lá, tem muitos deputados ali. Então, nós ajudamos em muito aquilo ali. Colocamos verba, fomos em cima do governador, mas a função é dos deputados que vivem por lá, em Niterói, e tem, tanto federal como estadual. Eles já estão atuando e já estavam atuando nisso. Conclusão, são os deputados lá que atuaram pela comunidade onde eles nasceram e vivem. Certo. Agora, deputado, explica. O deputado faz a lei, né? Ele faz a lei e vai para o plenário para votação para ser aprovado. Sim. É assim o caminho. Nós temos uma ideia de uma lei, né? Primeiro, se procura na Constituição estadual e federal se essa lei pode ir à frente, ou seja, se ela vai ser
inconstitucional ou constitucional. Muito bem. Procurando pela Constituição. Primeiro passo. Primeiro passo. Sendo liberado, não é inconstitucional, uma série de fatores que não vem o caso a gente comentar, porque é muito extenso. Sendo constitucional, botamos no papel a lei, como eles falam. Aí é discutido, tá? Isso vai favorecer a quê? Como eu falei, da SEDAI na Pavuna. Vai favorecer a quê? Uma comunidade específica, um morro ali da Pavuna. Então nós chamamos a associação de moradores, chamamos aquelas pessoas interessadas em que tenha água lá, pessoas, igrejas católicas, evangélicas, centros sociais, principalmente a associação de moradores, com os representantes da associação de moradores. Aí se discute como é que é a maneira mais correta da gente colocar no papel essa lei. Colocou no papel. Segundo passo. Terceiro passo. Assinamos e encaminhamos ao protocolo da casa. Protocolo da direção, que é a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. É para onde vai a lei formada no primeiro passo aqui dentro da casa. Então, entrou Constituição e Justiça. Examina tudo aquilo que a gente já examinou. Se é inconstitucional, se é constitucional, passando. Vai a comissões que são daquela lei. Por exemplo, da SEDAI, a Comissão de Minas e Energia. Sim. Vamos lá, vamos conversar com o presidente da comissão. Passando pelas comissões, a quem de direito, vai a plenário. Indo a plenário, normalmente se interessa a população, ninguém vota contra, e vai ao governador para examinar também e ver que se não há nenhum empecilho onde ele aprova. Aí o governador tem duas opções. Ele pode aprovar ou falar que não aprova de uma maneira que não venha prejudicar, não, tal. Das duas maneiras do governador, a lei volta para o plenário, volta para casa, onde é julgado o veto ou não do governador. Se não for veto, a lei não volta a plenário. Se o governador vetar, volta a plenário, onde há uma discussão de todos os deputados no plenário para passar ou não a lei. Normalmente, todos os governadores têm deixado passar quando é uma lei que venha facilitar a vida da população. Bom, agora um pequeno intervalo comercial. Deputado, em quanto tempo, mais ou menos, lógico que não vai poder dizer, né, mas normalmente, dando entrada numa lei, apresentando uma lei, quanto tempo demora para todo esse processo para voltar e ser aprovado? Sim, muito boa também, Alexandre. Nós temos, por lei aqui, o regimento interno e Constituição Estadual, o governador tem 30 dias a partir do veto dele. Já em segunda instância. Em primeira instância, é uma semana. A lei, no papel, tem que ir para a sede do governo do estado, onde será examinada, e em uma semana tem que estar de volta. Vetando ou não. Aí volta a plenário, e aí, indo a plenário com veto, não tem mais oportunidade do governador de fazer mais nada. A lei é vetada aqui ou pode se levar adiante. Ou seja, é aceita ou não aqui dentro pelos deputados. Com veto do governador. Primeira instância não, é o governador que decide. Há uma discussão, a gente muda alguma coisinha se for de necessidade da população e vai para o governador. O governador veta ou não. Vetando e voltando, a gente vota em plenário de novo se aceita ou não o veto do governador naquela lei, e voltando ao governo do estado, ele tem uma semana para sancionar essa lei. É assim que funciona. Mas Alexandre, me permite,
Eu acho que o papel do deputado é importantíssimo nesse feituras de lei, mas o mais importante é na fiscalização daquelas leis que já existem e não são cumpridas, infelizmente, no nosso estado. Uma das maiores reclamações desse ano, eu te digo porque eu presenciei uma coisa aqui no Mergulhão da Alerj, da Praça 15, é ônibus que não para idosos e deficientes. Poxa, já é uma lei antiga isso, uma lei federal, uma coisa que já vem tendo essa prática há muitos anos no estado, a população sabe. Se o ônibus não para alguém, só você tomar nota do número, daquele número grande que fica do lado do ônibus, ou a placa dele, o horário e o dia que ele passou. E envia aqui para a Defesa do Consumidor, aqui na Alerj. Rapidamente uma resposta nos será dada e nós vamos enviar a pessoa. Então essa fiscalização que o senhor falou, que não basta só fazer lei, mas a função do deputado também é de fiscalizar. Isso. Então essa fiscalização é feita desta maneira. A população vê o que está acontecendo, o que não está sendo cumprido. Exato. E ela entra em contato com a Defesa do Consumidor aqui da Alerj. E aí nós certamente ninguém fica sem receber uma resposta. Tá? Ou por e-mail, ou diretamente aqui pessoalmente. Muito bem. O deputado já é autor de várias leis. Sim. E depois nós vamos falar, o senhor vai falar um pouquinho de cada uma. Mas para a gente entender assim, como é que nasceu aquela lei? Eu não sei, não, eu vou fazer uma lei disso aqui. É alguém que lhe pede, o senhor vê na sua comunidade a necessidade de fazer aquela lei, e aí o senhor vai trabalhando na ideia, não é isso? E aí apresenta essa lei. Às vezes eu estou vendo, vou te dar um exemplo concreto, às vezes eu estou vendo televisão, estou com a minha esposa num lugar, aí acontece um fato, e isso aconteceu eu vendo. Aconteceu um acidente, um atropelamento no viaduto ali em frente à Cidade das Artes, no micro-ônibus, que uma senhora, infelizmente, coitada, atravessou a rua correndo, olhando para o outro lado, onde veio na frio, uma distância quase que 10 metros de frio, mas veio a falecer. E o corpo dessa senhora ficou lá quase que 24 horas. Aí, por acaso, eu estava passando de carro, estava no engarrafamento, e a perícia estava chegando no local. Aí eu ouvi abrir a janela e eu fiquei ouvindo a pessoa falar: por que demorou tanto? O corpo está aqui desde as 8 da manhã, não lembro a data, na hora, e não sei o quê. Aí me veio a ideia de uma lei, qual? Nós temos que arrumar um tipo de mecanismo para que os peritos, que não são muitos também, teria que ter até convite para concurso público, né? Se for o caso, eu ainda não examinei essa parte, para fazer com que os peritos tenham pressa em chegar a um tipo de situação dessa. Porque não foi só com essa senhora que foi na Barra da Tijuca. Você imagina uma pessoa de Duque de Caxias, ou de um município, Italva, Macuco, ou Angra dos Reis. Sabe, são situações que nos levam a ter ideias de fazer uma lei para benefício de todos, da população dos Estados Unidos. Eu até vou sugerir uma lei, não sei se é lei, mas a gente fez uma entrevista com uma agente de viagem, e o senhor, qualquer pessoa para viajar para a Europa, principalmente na Europa, o senhor não pode entrar sem um cartão tipo seguro saúde ou assistência de viagem, como eles falam. Para que eles exigem isso? O senhor, como estrangeiro, não venha sobrecarregar a rede hospitalar estatal, porque lá tudo é estatal. Então, acho que nesse caso aqui já se deveria pensar numa coisa desse tipo, de todo estrangeiro, o Brasil exigir um seguro tipo desse. Para quê?
Porque a rede hospitalar, estadual, municipal, está completamente, não vamos nem falar nisso, está completamente sobrecarregada. Só imagina num evento dessa magnitude, quanta gente vem e quanta gente às vezes vai precisar, pode precisar. Então acho que fica aqui um humilde sugestão para que se pense, poderia se pensar nisso. Bom, mas agora vamos falar das suas obras, se é que dá para falar em tudo, não vai dar, porque são tantas, mas as de maior destaque que o senhor acha que, vamos dizer assim, ajudou muito a população. O que o senhor poderia nos falar? Alexandre, nós temos atuado de uma maneira, como já foi colocado, de uma maneira ampla, né? A partir do momento em que surge uma situação, mesmo que não nenhum de nós do gabinete esteja presente, mas surge uma situação e a população do nosso estado se sinta magoada, se sinta cerceada de seus direitos, enfim. É interessante que venham se comunicar com a gente devido a essa situação. E aí a gente vai elaborar uma lei. Agora, nossas leis têm vindo a facilitar as pessoas carentes, principalmente carentes, necessitadas, pessoas idosas. Nós temos uma lei que, você sabia que, da saúde, primeira, vem à minha cabeça agora, o PSA é grátis para qualquer homem a partir dos 45 anos de idade. Pouca gente tem consciência disso. Então, a população que não sabia até então, agora já sabe que em qualquer instituição de saúde do estado do Rio de Janeiro, o PSA é grátis para um homem acima de 45 anos. Outra lei de 2005 é que visa a atender a um pouco da carência dos cadeirantes, deficientes físicos cadeirantes. Ou seja, todo caixa eletrônico que não é cumprida, e já tem multas pesadas aí para alguns bancos, algumas instituições bancárias já pagaram multas pesadas, já pagaram até. Venha facilitar o cadeirante, ou seja, você imagina uma pessoa sentada numa cadeira para teclar num caixa eletrônico 24 horas. É impossível. Outra deficiência, que seja cego, não tenha visão. Aquele botãozinho do caixa já tem que estar discriminado exatamente se é a letra 1, se é a letra C, se é o número 1, para que o cego, ao tocar com os dedos na tecla, já sinta. Ou, digo mais, o deficiente auditivo, né, surdo, ele já tem que ler ao apertar uma tecla dizendo que ele é deficiente, já tem que sair na tela o que ele vai fazer. É uma coisa que às vezes as pessoas falam, mas eu não conheço isso, mas é lei, e lei nossa, que vem a facilitar muitos deficientes. Bom, queremos agradecer ao deputado Armando José de nos ter cedido o seu precioso tempo e o gabinete também que foi cedido para fazer essa entrevista, e deixar, se o senhor quiser transmitir alguma palavra, alguma coisa para a população. Alexandre, eu que agradeço a oportunidade de estar mostrando a todos em estar recebendo vocês, e para poder a população do nosso estado ficar sabendo que o político não é aquele que fica parado. Nós trabalhamos em benefício seu, e me colocar à disposição também para qualquer reclamação, qualquer crítica que vocês tenham, construtiva ou não tenha problema. Você pode entrar em contato com a gente aqui, nós estamos à sua disposição como a qualquer um. Que Deus abençoe a todos. Deputado, você é show. Muito obrigado. Obrigado.